pessoal, bom dia. Para vocês que estão em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual o horário que for assistir essa aula. Muito prazer, o meu nome é Mariângela Guerreiro Melhoranza, eu sou advogado de profissão, me formei em 1996 na PUC, depois eu fiz a especialização em processo na PUC, depois eu fiz o mestrado em Direito, depois fiz doutorado e por último fiz pós-doutorado em Direito. Hoje eu sou aluna de 2 pós-doutorados, estou fazendo pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e terminando um terceiro pós-doutorado, só que na área da filosofia. Né? A pessoa curte estudar, certo? A minha tese de doutorado foi na área do processo ambiental, onde eu analisei a questão da competência material da Constituição acerca de direito ambiental. E a tese de pós-doutorado feita na PUC também foi na área do processo ambiental, só que aí eu dei uma estudada no processo ambiental europeu, da Comunidade Europeia, que é o que eu estou fazendo agora também lá nesse meu novo pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou professora de cursinho há 15 anos na área ambiental e no direito do trabalho, em especial em meio ambiente do trabalho, né? E hoje nós estamos aqui então para analisar o que é que cai na OAB sobre direito ambiental, tá? Eu sei, são apenas 2 questões, mas são aquelas 2 questões que pode fazer a diferença entre entrei para a segunda fase ou eis-me aqui novamente, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui, certo? Colegas, assim, ó, em matéria ambiental, efetivamente, nós temos 2 temas que sempre são recorrentes na prova da OAB, que é licenciamento ambiental e competência. Esses 2, assim, são mortais. O que a FGV vem fazendo aí nos últimos 3, 4 exames? Eles têm mantido um desses 2 temas, ou licenciamento ou competência em matéria ambiental, e depois eles fazem uma pergunta mais assim específica, como por exemplo, a lei específica do bioma da Mata Atlântica. Quem é que vai para uma primeira fase, cá entre nós, se deter a lei, né? E aí estudar a lei específica do bioma da Mata Atlântica? Quer dizer, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas se eles mantiverem o que eles estão fazendo, e acredito que é o que vão fazer, uma das questões com certeza vai ser sobre competência e uma das questões com certeza vai ser sobre licenciamento ambiental, tá? Que é o que normalmente eles trazem na hora da prova, certo? E é isso então que a gente vai ver aqui, ok? Bom, quando a gente fala então de matéria ambiental, efetivamente nós falamos de legislação ambiental no Brasil, tá? Então, assim, ó, não é de hoje que a legislação ambiental vem sendo feita, vem sendo pensada aqui no Brasil. 1934 foi a primeira legislação ambiental que foi feita e, por incrível que pareça, não foi revogada. E muita coisa dessa legislação de 1934, ela acabou sendo incorporada pela Constituição Federal Brasileira. Tá? Bom, depois nós tivemos a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós tivemos o controle da poluição industrial, nós tivemos o planejamento territorial, política nacional do meio ambiente, quer dizer, nós tivemos 4 fases principais da política ambiental brasileira. Então, nessas 4 fases principais da política ambiental brasileira, o que nós temos que ter presentes aqui para fins de prova de concurso e para fins de OAB é a questão, principalmente aqui, da política nacional do meio ambiente, tá? Então foi feita uma legislação específica em vigor até hoje, que é cobrada na primeira fase, na prova da OAB, efetivamente sobre política nacional do meio ambiente. Tá? Bom, por quê? Porque para que eu tenha efetivamente um meio ambiente sadio e organizado, nos ditames do que disciplina o artigo 225 da Constituição Federal, efetivamente nós temos que observar primeiro que a lei de 1981, ela traz os ditames daquilo que foi
incorporado pela Constituição Federal de 88. Então, assim, a primeira observação que se faz, se eu for falar de política de meio ambiente, preservação, conservação, zoneamento específico, área de preservação ambiental, área de conservação, são todos conceitos diferenciados, trazidos efetivamente por esta lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Então, assim, ó, tudo que se fala hoje em dia, né, dessas 4 fases principais da política ambiental brasileira, a fase mais importante é a 4ª, essa fase em que houve toda uma preocupação efetiva com a questão de preservação ambiental, tá? Bom, colegas, depois assim, ó, efetivamente, nós temos aqui, e não vamos perder tempo com isso, e vamos direto para a Política Nacional do Meio Ambiente, onde foi criado o CONAMA. E agora vocês comecem efetivamente a dar uma olhadinha, tá? Por quê, colegas? Porque a prova da OAB adora usar siglas. Quando caem as 2 questões ambientais e as provas da OAB cada vez mais, o enunciado das questões estão maiores, né? Então, aqueles enunciados que antes eram de 2, 3 linhas, hoje são 12 linhas. O que eles fazem? Eles sempre contam uma historinha. Então, eu tenho a aplicação do caso prático, certo? E lá pelas tantas, no meio do enunciado da questão, o que eles colocam são as siglas, certo? E a primeira delas, e uma das mais importantes, é CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, olha só, quando eu tenho esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, efetivamente, esse conselho ele foi criado e ele é dividido por setores. Então, eu tenho um CONAMA geral a título federal, que vai trazer as regras de direito ambiental a título federal, e essa lei que trata do CONAMA, ela também prevê a competência do MP para propor a ação civil pública para a reparação de danos causados ao meio ambiente, tá? Então, tudo que gera em torno de direito ambiental começa com a questão do CONAMA, ok? Então, é a primeira sigla que a gente tem que ter aqui presente, é o CONAMA. Bom, efetivamente, nessa política nacional do meio ambiente, né, quando a gente começa a tratar o meio ambiente enquanto um sistema integrado, e por ser um sistema integrado, então, é que efetivamente o Ministério Público tem a competência e a legitimidade para propor ação civil pública em matéria ambiental. Vamos dar um exemplo, para que todo mundo vai lembrar, o que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Mariana, né? O que aconteceu lá? Efetivamente, uma empresa acabou não tendo o cuidado que deveria ter e faltou também fiscalização do próprio CONAMA, né? Não houve uma fiscalização efetiva ambiental e estourou a barragem lá em Mariana. E aconteceu tudo aquilo que aconteceu. O Ministério Público, então, ingressa em juízo em seu nome, pleiteando o direito alheio, regras lá do processo civil, né? Ingressa em nome próprio, pleiteando o direito de toda a coletividade. E aí vem a questão da responsabilização ambiental. Eu posso responsabilizar os diretores da empresa e mais, posso responsabilizar a empresa, pessoa jurídica, pelo dano ocorrido? Sim, posso. Só que em matéria criminal, por exemplo, ou vai responsabilizar a empresa ou vai responsabilizar a pessoa física, tá? Para não ter dupla responsabilização. Mas só dando um exemplo do que é que eles podem cobrar de vocês. Eles podem contar a história de Mariana, né? E perguntar quem é que teria a legitimidade ativa para ingressar em juízo, pleiteando efetivamente os direitos de toda aquela população que viu o seu meio ambiente degradado. Então, a legitimidade ativa, Ministério Público, tá?
Então, assim, eles vão contar toda a historinha. Ah, lá em Mariana aconteceu um acidente ambiental, foi degradado o meio ambiente, pessoas perderam tudo. Vão contar toda uma história. E no final, a pergunta é sempre: assinale a alternativa correta de quem é que tem a legitimidade ativa para ingressar em juízo. E a resposta será Ministério Público. Tá? Sobre a legitimidade ativa, já caiu também na prova da OAB em matéria ambiental, na questão da ação civil pública, ok? Bom, colegas, olha só, depois veio essa lei de 85 que ela ampliou as competências do Ministério Público com a criação do inquérito civil. Então, veja, antes de eu entrar com a ação civil pública propriamente dita em juízo, se faz um inquérito civil para se apurar os danos que aconteceram contra o meio ambiente, certo? Então, antes de se entrar com a ação civil pública propriamente dita, pode-se entrar efetivamente, se criar uma sistemática de se apurar através de um inquérito civil a responsabilidade ambiental por aquele dano causado, tá? Então, existem hoje duas formas para se responsabilizar aquele que causou o dano. Que formas são essas? Primeiro, eu posso entrar, e sempre pude, com ação civil pública, desde que eu seja o Ministério Público, tá? Antes de eu entrar com ação civil pública, se entender necessário, o promotor de justiça faz um inquérito civil. No caso de Mariana, se passou direto para ação civil pública, porque o inquérito que teve lá foi penal, né? Devido às mortes e a tudo que aconteceu na região. Agora, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, certo? Vale dos Sinos, uma empresa do setor calçadista despejava resíduos sólidos dentro do Rio dos Sinos e teve uma mortandade em massa de peixes. O que aconteceu ali? O Ministério Público não ingressou com ação civil pública, primeiro houve um inquérito civil para apurar os danos causados pelo despejo dos resíduos no rio, tá? Seja como for, havendo um dano ambiental, o Ministério Público, ele tem então duas formas diferentes de começar a investigar e a tentar responsabilizar pelo dano causado. Então, as formas são a ação civil pública e o inquérito civil, ambos feitos pelo Ministério Público. Não estou falando aqui, colegas, de inquérito penal feito lá pelo delegado. Não tem nada a ver, tá ligado? Aqui o que a gente está falando é de ação civil pública e de inquérito civil, para se responsabilizar civilmente, pecuniariamente, aquele que causou o dano ambiental, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, porque eu falo pra caramba, certo? Então vamos lá. Olha só, esse CONAMA, então, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele edita resoluções em matéria ambiental, tá? Então, CONAMA, por ser um conselho, é claro que ele não edita lei, e nem cria lei, e nem cria medidas provisórias, mas ele cria resoluções, que trata do quê? Do estudo do relatório de impacto ambiental. Então, quando a gente vai fazer, né, para apurar um dano ambiental, um inquérito civil, aqui nesse inquérito civil é examinado o impacto ambiental. Aqui será examinado de que forma o meio ambiente foi degradado e de que forma o meio ambiente surtiu aquele efeito ruim nele, né? De que forma aquilo degradou aquele espaço ambiental. E a isso, então, se chama impacto ambiental. E esse impacto ambiental, então, ele será analisado sob o prisma de um relatório, tá?
Então, o que vai fundamentar o meu inquérito civil será o relatório do impacto ambiental causado por aquele dano. De novo, aquela confusão que aconteceu ali, então, no Rio dos Sinos. Foi feito um relatório do impacto ambiental por um biólogo que analisou como é que as populações de peixe foram afetadas pela poluição do rio. E também foi analisado o impacto ambiental para os humanos. Será que dava para comer o peixe que apareceu morto lá? Muita gente de população um pouquinho mais humilde viu os peixinhos tudo boiando ali e pegaram os peixes. E aí a confusão foi geral, né? Levaram os peixes embora e os peixes, inclusive, foram vendidos para outras pessoas. Os hospitais simplesmente lotaram, porque a intoxicação alimentar que deu, em virtude de comer aquele peixe que já estava morto e ruim, foi geral. Então, o impacto ambiental que se teve e o relatório que foi feito lá naquele caso apurou não apenas o impacto ao meio ambiente, mas o impacto ambiental de uma forma total. Porque vejam vocês que a Constituição Federal de 88, ela fala em meio ambiente no sentido lato sensu. Então, por exemplo, o inciso 8º do artigo 200 da Constituição Federal de 88, ela fala de meio ambiente do trabalho. A Constituição fala também de meio ambiente paisagístico, de meio ambiente artístico. Quer dizer, meio ambiente não é só ali os ecochatos, né? Que nem a gente fala, os verdinhos que querem proteger tudo. O meio ambiente é toda uma gama de situações, uma gama de coletividade. E essa coletividade, né, vai ser, se ela for afetada, fica claro isso aqui. Quem é que foi afetado pelo dano causado? Quem é que sofreu as consequências daquele dano causado, tá? Então, tudo isso se vê dentro do relatório de impacto ambiental, certo? Bom, depois, então, a gente chega na Constituição Federal de 88, tratando daquilo que eu estava falando para vocês agora, né? Nós temos o meio ambiente alçado à norma constitucional, cultura e meio ambiente separado. Então, um capítulo exclusivo ao tema da pessoa física, restrição da liberdade, e jurídica está sujeita à lei penal. E a lei dos crimes ambientais, que essa lei incorpora todos os crimes ambientais que nós temos, desde a degradação, tudo, né? Tipifica todas as ações lesivas ao meio ambiente construído, tá? Bom, vamos lá. Então, agora sim, vamos para o artigo 225, então, da Constituição Federal, tá? Esse artigo 225, prova da OAB, primeira fase, eles adoram esse bendito artigo 225. Então, olha só, né? O artigo 225 diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, olha só, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Anota aí, esse presentes e futuras gerações, a banca da FGV vai dar um nome para esse presentes e futuras gerações. Ele vai chamar a isso de questão intergeracional, tá? Então, ele não vai dizer lá na banca que o meio ambiente, efetivamente, ele tem que ser preservado para as presentes e futuras gerações. Ele vai dizer que essa preservação é intergeracional, tá? Então, anota o tema, certo? Intergeracional. Intergeracional significa entre gerações. Então, este é o termo que eles usam lá quando tratam dessa questão ali das presentes e futuras gerações. Então, intergeracional, nós temos
geração presente e geração futura. E a FGV usa esse termo aqui, intergeracional, tá? Pelo menos vem fazendo isso com uma certa, inclusive, constância, ok? Bom, agora, a segunda observação desse 225, quando cai, eles querem saber o seguinte: quem é que tem efetivamente o dever de defender e preservar o meio ambiente? Então, olha só, o dever de preservar e de defender o meio ambiente, este dever aqui é de dois entes. É do poder público e da coletividade. Então, poder público e coletividade têm o dever de preservar e de defender o meio ambiente. Quando cai na primeira fase, questão ambiental, se vem alguma coisa do artigo 225, as perguntas são sempre sobre a mesma coisa, tá? Eles sempre vão perguntar para vocês a questão intergeracional e quem é que tem o dever de preservar e defender. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte: eles vão dizer que tem o dever de preservar e defender somente o poder público, a alternativa A. A alternativa B, somente a coletividade. A alternativa C, poder público e coletividade. Ou a alternativa D, poder público, coletividade e o Estado. É isso que eles fazem. Claro, contam toda a história, mas essa é a pergunta. Qual a resposta? Alternativa C. Tá? Não, mas vamos focar porque é o que cai e é o que eles perguntam, e como eu disse para vocês, pode ser a diferença, né, entre ir e ficar, tá? Para a segunda fase, porque efetivamente é assim que eles perguntam, tá? Claro, vão contar uma história do tamanho de um bonde, mas aí eles vão falar do artigo 225, aí tu tens que lembrar esta questão intergeracional e a questão do dever. Quando cai o 225, é isso que eles perguntam. Foi assim em todas as provas até agora, tá? E a pergunta focada sempre na mesma questão. Na questão, quem é que tem que se preocupar com a preservação ambiental? E a preservação ambiental é feita para quem? Para as gerações apenas presentes? Não, para as gerações presentes e futuras. Só que eles não falam o termo presentes e futuras, eles falam o termo intergeracional. E se tu não sabe o que é intergeracional, tu não vai colocar a opção correta, tá? Então, aqui tem que focar no intergeracional e no dever de preservar e defender. Preservar e defender tanto o poder público quanto a coletividade. São esses dois que têm o dever de preservar e defender, tá? E para quem? Para as presentes e futuras gerações. Foi? Aí o caput do 225. Vamos lá, vamos acordar? Foi? Então tá. Bom, olha só. Agora é o seguinte, tá? Aí, continua lá a legislação, continua a Constituição a entender quais são as atribuições do poder público. Então, veja, num sentido lato sensu, tem o dever de preservar e defender, mas num sentido específico, cabe a ele exclusivamente poder público, e aí não a coletividade, algumas atribuições. Ok? Então, olha lá. Preservação e restauração de processos ecológicos essenciais. Preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético do país. O que é o patrimônio genético do país?
quando cai uma questão sobre patrimônio genético do país, eles fazem uma história de que um parque buscou plantas em outro país, tá? Então eles vão contar a historinha dizendo que foi buscado em outro país a planta tal. Bom, essa planta que é trazida de outro país, ela não faz parte do quê? Do patrimônio genético do Brasil. Então, eles querem saber, pode trazer planta, e aí eles têm o termo exótica de fora, ou seja, planta que não é nativa do Brasil? Será que pode? Bom, eu tenho que preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Brasil. Só vou poder trazer bichinho de fora, só vou poder trazer plantas de fora do Brasil se houver expressa autorização do IBAMA, tá? Então, porque cabe ao poder público zelar pelo patrimônio genético do país. Vou dar um exemplo a vocês. Quando eu fiz a tese de doutorado, eu fiz sobre os Campos de Cima da Serra. É uma região específica do estado do Rio Grande do Sul, denominada Campos de Cima da Serra. Nos Campos de Cima da Serra, foi proibida a queimada controlada. Então, o que é a queima controlada? A queima controlada é aquela queima feita com aceiros. O que são aceiros? Quando o agricultor faz um valão em volta do fogo. Então, ele faz um valão em volta do fogo e aqui no meio fica o fogo, tá? Maravilha. O que é essa queimada controlada? A queima controlada significa que, efetivamente, a altura da chama é apenas de 60 centímetros, tá? E também significa que ela é feita, essa queima controlada, apenas uma vez por ano, que é no fim do inverno e no início da primavera, porque nos Campos de Cima da serra, tudo gela, tudo fica branco e a gramínea que está lá, ela não consegue ter validade depois da geada e depois do inverno. Então, o que os agricultores faziam? Eles faziam a queima controlada. Eles simplesmente pegavam efetivamente o solo, queimavam uma vez por ano a 60 centímetros de altura. Maravilha! Veio a legislação estadual e proibiu a queima controlada. Quando a queima controlada foi proibida, o que é que aconteceu? Os agricultores arrendaram as suas terras, porque não podiam mais queimar, e apenas 6% de todo o território dos Campos de Cima da Serra pode ser mecanizável com trator. Só 6% de todo o território, em virtude da alta pedregosidade. Então, eles não tinham alternativo ao agricultor para arar a terra, já que eu não posso botar trator a não ser queimar. Só que aí veio a legislação estadual e proibiu a queima controlada. Aí o que é que aconteceu? Não posso mais queimar, eles arrendaram a terra para multinacionais. E as multinacionais trouxeram duas plantas exóticas diferentes lá dos Campos de Cima da Serra, uma chamada pinus e a outra planta chamada eucalipto. E plantaram essas plantas no local. O que é que aconteceu? Foi trazido, então, o quê? Um patrimônio genético diferente daquele patrimônio genético que era dos Campos de Cima da Serra. E aí, efetivamente, trazendo essas plantas, uma planta de eucalipto bebe, entre aspas, 30 litros de água por dia, uma planta adulta. Aconteceu que aqui o aquífero Guarani, que servia a região, começou a secar. E os animais silvestres começaram a morrer de fome e de sede. Tudo por quê? Tá vendo? Porque não foi feito um relatório do impacto ambiental. Então, até onde foi,
efetivamente o poder público, na sua atribuição de preservar e restaurar o processo ecológico essencial, editou uma lei, fez uma lei, votou e promulgou uma lei que não permitiu mais a queima controlada, que era um conhecimento empírico vindo de geração para geração naquela região específica e que não degradava o meio ambiente a queima controlada. E aí proibiu, se arrendou a terra para outras pessoas, elas trouxeram as plantas exóticas e mais. Se vocês forem hoje na região de Cambará do Sul, a floresta de araucária está sumindo, porque o vento leva a semente de eucalipto e leva a semente do pinus. E alguém aqui já foi numa floresta de pinos? O que tem lá? Nada. Porque o pinus cai uma seiva, não tem nem cobra. Não tem nada, só tem o pinus. É a planta mais horrorosa que existe na face da Terra. Mas é economicamente viável, que é tudo que uma multinacional quer, né? Então, efetivamente, é essa situação que nós temos lá. E a minha tese de doutorado analisou, então, toda essa situação aqui, além do impacto ambiental causado, eu analisei todas as espécies vegetais e animais da região e como é que elas eram afetadas pelo fogo e como é que elas foram afetadas após chegar o patrimônio genético exótico no local. E juridicamente falando, a tese foi no seguinte sentido, de que pode ser ao município, então, legislar sobre matéria ambiental? Essa que foi a situação que eu coloquei. Porque devido a peculiaridades locais, o artigo 30 da Constituição Federal, ele diz que o município pode legislar em matéria ambiental apenas quando há peculiaridades locais. Mas isso sequer é uma competência concorrente, tá? O município, ele não está lá elencado no artigo 24 da Constituição. O artigo 24 da Constituição, ele vai tratar de quem? Distrito Federal, União e Estados. O município não está. Então, o município não tem competência concorrente para legislar sobre meio ambiente. O município, ele tem competência o quê? É uma competência suplementar, advinda do artigo 30, e apenas quando peculiaridades locais deixarem que o município possa legislar. E que peculiaridades locais seriam essas? Aqui no caso dos Campos de Cima da Serra, a própria região, onde apenas 6% de toda aquela região pode ser, né, mecanizável via trator, tá? Então já fica um exemplo aqui para que vocês lembrem lá na hora, porque como eles gostam de trazer historinha específica, eles podem trazer uma historinha perguntando se o município pode legislar em matéria ambiental. E aí tu vai ter na cabeça o quê? O artigo 24, onde o município não está elencado. Só que o município pode, ele, poder público, município, pode, desde que haja no local peculiaridades que assim o tornem imprescindível, tá? Bom, continuando aqui as outras atribuições do poder público. Definição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos.